Fala galera do Food Brasil, o jogo acabou agora, já vou gravar o pós-jogo. É, Primeiro, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou, o jogo foi uma merda. É, Esse jogo, os Packers de novo, mais uma derrota vexatória, que o ataque não pontua. Os Packers têm 3 derrotas nessa temporada, que é pouco, razoavelmente pouco, mas se for ver as 3 derrotas, os Packers perderam quando a defesa sofreu menos de 13 pontos. Sofreu menos de 16 pontos, na verdade. Então, vexame de novo, ataque inoperante, faltas no momento que não precisava. É, Cara, field goal errado agora no último. Assim, nem vou ocupar o McManus nessa. Ele não tem alcance de 64 jardas. Não sei quem que pensou que ele tinha. Assim, muito mal, muito mal. Chamadas no primeiro quarto, especificamente, é, não foram boas. Umas chamadas muito estranhas. Era só corrida. Quando começou a passar o jogo, melhorou um pouco. Mas aí o que foi esse problema? Só as faltas, cara. As faltas foram bem problemáticas, tá? É, Cara, de novo, os Packers se dão. Os Packers tiveram poucas faltas. Teve 4. Mas as 4 custaram muito, muito, muito para os Packers. Custaram pelo menos 6 pontos. Os Packers perdeu por 3. Então a gente vê aí como que tá, né? Packers 7, Eagles 10. Você falar de novo, Packers não cedem pontos, mas não ganham. É isso. Ultimamente a defesa joga bem, o ataque decepciona, como sempre. Ainda mais agora sem Tucker Crash, que já era difícil com ele, o ataque já não estava indo tão bem, agora piorou. Porque sem ele, cara, acabou o time. Romeo Dobbs apagadaço, Christian Watson umas boas recepções. É, Quem foi bem foi Dontavius Wicks, ele foi bem. O Josh Jacobs foi relativamente bem, eu diria. O que ele sofreu fumble, ele já não conseguiu first down na quarta para um, porque a chamada foi ruim. É, Ele coloca uma corrida, mas uma corrida 3 três jardas atrás da linha de scrimmage, não faz o menor sentido. Ou você vai pro sneak, ou você vai pro ou você vai basicamente pro running, running back dive, basicamente. É um dos dois, você não pode fazer. Ou fazer o tal touch push, que eu não gosto. Mas uma dessas 3 opções, você não pode fazer essa corrida lateral, não faz o menor sentido nessa situação. Você precisa de uma jarda, você não precisa de 5 para conseguir. Então você faz uma corrida lateral, mas eu disse, não, vou fazer uma corrida, porque uma corrida 3 jardas, óbvio que vai dar errado. E deu errado. Aí sofreu fama porque ele tentou conseguir jardas extras. Mas em geral ele correu bem. É que teve muitas corridas e poucos passes, por isso os Packers não rendeu. E quando teve passes, bom, passes importantes, drop do Bon Melton, que foi bem mal no jogo. Bem mal, eu diria que um dos piores do jogo. Ele era wide receiver, foi convertido para cornerback por isso, porque ele teve um drop na quarta para 9 que ia ser conversão, os Packers já estão na zona de field. Teve uma falta do Kenar, do left tackle, que foi alinhado para fora, que basicamente resultou numa volta, virou uma de segunda para 6 que tinha sido convertido, os Packers iam ter bola, ter um first down na linha de 12 por aí do ataque. Volta, fica uma segunda para 11 que vira 2 passes incompletos, que vira uma quarta para 11 e um punch. Então você já deixa pelo menos mais 3 pontos aí, você já deixa 6 pontos no placar. E foi isso, cara. Isso daí, essas faltas, basicamente, faltas, drops, o ataque dos Packers foi ridículo por causa disso. Josh Jacobs não fez. Ele não teve muita culpa. No fumble ele foi tentar conseguir as jardas que precisava. Ia ser turnover de todo jeito, ia ser um downs. Então ele foi arriscar e sofreu fumble. Fazer o quê? Uma chamada que foi ruim. Agora a defesa você vai falar o quê? Ah, não pressionou o quarterback. Beleza. O Josh, quer dizer, o Micah Parsons teve 7 pressões. O resto do time teve uma. Aí não teve sexo. Ok, isso é verdade. Mas algumas jogadas chaves conseguiu parar a defesa o ataque dos Eagles, cara. Eles fizeram 10 pontos, gente. 10 pontos. Um time que tem A.J. Brown, Levante Smith, Saquon Barkley, Dallas Goddard. Eu posso achar o Jalen Hurts, eu não acho ele um quarterback fantástico. Eu acho ele um bom quarterback.
mas ele não é fantástico. Mas ele é eficiente, cara. O que precisa fazer, ele vai fazer. E basicamente, cara, os Packers anularam o ataque deles. Só que eles anularam o ataque dos Packers por incompetência própria, tá? A defesa forçou um turnover. O Edwin Cooper, que de novo jogou muito bom jogo dele. É, algumas vezes se deu umas corridas um pouco maiores, mas em geral, cara, zero. Defesa, zero culpa. Total no ataque. Se o seu time perde quando a sua defesa se deu menos de 20 pontos, quer dizer que a culpa é do seu ataque, não é da sua defesa, tá? É muito ruim as chamadas ofensivas. Melhorou no segundo tempo, mas aí vem a segunda parte, que vem machucando os Packers há muito tempo. Faltas. Não foi um volume grande de faltas dessa vez, foi apenas 4, tá? Só 4 faltas, mas em momentos essenciais, basicamente. E uma coisa que não estava tendo, que eu até pensei em falar, que eu ia falar, eu queimei a língua, infelizmente. Falar, os Packers não tá tendo, igual ano passado, que o maior problema dos Packers foi drop, não foi as chamadas. Eu ia falar, o problema, a maior parte desse ano estava sendo as chamadas, não os drops. Mas hoje tá sendo. Hoje foi os drops. As chamadas também foram ruins, tá? Não vou desconsiderar não, tá? Não foram boas chamadas ofensivas. Assim, ridículo o que aconteceu nesse final de jogo. Essa chamada, essa quarta para um, eu não engoli ainda. Melafleur tem que explicar muita coisa. Ele é um bom técnico, eu já falei isso várias vezes, não é para demitir ele, não adianta, não tem técnico, tá? Se demitir ele, fudeu pra achar outro. Essa que é a verdade. Eu tô falando sério. Não vai achar outro tão bom. Vai ser difícil, não é fácil. Você não encontra técnico em árvore, tá? Bons técnicos, especificamente. Mas uma coisa que ele fez, que eu critiquei muito, ele resolveu o problema hoje, foi os screens. Isso eu vou dar de, eu vou falar. Ele foi bem nisso, porque teve apenas um screen e foi um screen criativo. Só não foi na hora certa, precisando pontuar rápido. Tirando isso, eu acho que eu vou deixar passar isso, que realmente não foi culpa dele, nenhuma das vezes. Mas, cara, que falei, não pode. Muitas corridas no primeiro tempo. Ok, tava frio, fica mais difícil de passar, eu sei. Mas mesmo assim, foi quase o dobro de corridas no final, no primeiro tempo. Então, assim, eu não vou ficar enrolando muito, não. Bom, em geral, a defesa foi bem. O Evan Williams cedeu aquele touchdown, mas eu acredito que foi mais mérito do Devonta Smith recebendo uma bola, que fez uma excelente recepção, que se fosse nos Packers, os Packers passaram ele, né? Há um tempo atrás nos drafts passados. Não no último, não lembro exatamente, acho que é 21 ou 22, eu não lembro exatamente. Os Packers passaram, né? Porque um projeto de receiver, mas foi lá, pegou um. Nem lembro quem que foi, mas não valeu a pena, isso eu te garanto. É isso, cara. Os Packers sofrendo com lesões, porque o Romeo Dobbs não fez nada. Jaden Reed tem que voltar o mais rápido possível. Teoricamente ele volta semana que vem. Semana que vem não, contra os Giants não. Ele volta na semana 12 contra os Eagles, contra os Lions no no Thanksgiving. Espero, porque cara, o ataque sem o Tuckcraft está tenso, bem tenso. Não foi um bom jogo. Fez um ataque. Eu tô falando do ataque porque, cara, não tem nada o que falar da defesa de ruim. Eu só elogiar. Edwin Cooper, mais um jogo muito bom. É, semana passada ele fez um jogo bem ruim. Mas em geral ele vem fazendo umas situações constantes. Pelo menos boas. Xavier McKinney. Não vou criticar ele, cara. Ele fez o que dava. Sim, basicamente. Uh, basicamente ele não é acionado. Não mandam nada na direção dele. Exatamente porque ele é muito perigoso interceptando os passes. Quando tem, ele faz boas jogadas. É muito difícil ele que deixe coisas. Que mais? Teve aquela terceira para 12 que, cara, converteu, que na outra jogada foi touchdown pro Devonta Smith. Foi uma corrida, um passe pro Saquon Barkley. Como assim não tem ninguém?
tem ninguém marcando ele. Ele correu umas 40 jardas livre. Sim, cara, é absurdo esse erro de falha na marcação. Mas tirando isso, cara, são jogadas pontuais, não foi nada muito explosivo. Os Packers conseguiram ceder, conter muito bem o ataque, cara. Cedeu algumas terceiras para 12, terceiras para 8, mas conseguiu conter muito bem o ataque. Parou muito bem o Saquon Barkley correndo, anulou o A.J. Brown, basicamente. O Devonta Smith foi quem mais produziu, mas não é como ele tivesse o jogo da vida, com 300 jardas recebidas, 200 jardas recebidas, 3 touchdowns, não. Foi um jogo normal, tá? Então a defesa fez o dela, tá? A defesa fez o dela. Sean Nixon fez um bom jogo, achei. Evan Williams cedeu o touchdown, mas eu acho que em geral não é muito culpa dele. Uh, em geral, acho que a defesa foi bem. Acho que não tem muita coisa pra falar, não. Tirando o pass rush, além do Micah Parsons, que teve só 6, 7 pressões, que ajudou muito em algumas jogadas, mas também foi um jogo, porque quando a gente fala de sec, foi meio abaixo. Mas tirando isso, cara, não vou falar mal da defesa, não. Assim, chamadas estranhas do Mel LaFleur, principalmente no final do jogo, teve umas chamadas muito estranhas. Em vez de fazer dois passes médios, ele tentou uma passe longo que claramente estava todo mundo marcado, não era para ser um passe tão longo. Faz dois passes médios e posiciona o McManus, tá? Ou você pelo menos tenta um Hail Mary naquela jogada, porque o McManus não vai acertar um de 64 jardas, gente. Isso é um fato. Não é. Não é um fato, mas é brigar com a lógica. Ele, o mais longo da carreira dele foi de 61. Há 3 anos atrás ele tá numa inconsistência gigante essa temporada, não faz sentido. Então, ou você faz dois passes e posiciona ele para um de 50 jardas, dois passes rápidos, que os Packers tinham condições, mas depois gastaram muito tempo. E podia ter sido um delay of game também, tá? Não dos Packers. Também dos Packers. Teve uma que podiam ter dado delay of game, só acho que não deram. Senão acabou o jogo. Lá quando chutar o field goal a primeira vez e os Eagles pediram tempo. Os Packers vão perder porque ser decrescido 10 segundos. Mas e teve um delay of game da defesa, tá? Que quando foi na recepção, não lembro de quem foi nesse final. Ele segurou, eu acho que foi. Não foi Christian Watson. Eu não lembro agora de cabeça. Mas basicamente seguro, ele ficou 2 segundos a mais no chão, basicamente porque pararam ele, tá? Porque ele ficou em cima dele e ele não conseguiu sair. Isso normalmente pode ser um delay of game, que não marcaram. Teve um. Obviamente teve um touch push, né? Com falta. Olha só que novidade. Eu não sou contra banir, não. Tanto faz também, eu não ligo. Pode banir pra mim, foda-se. Então, assim, é isso. Eu falei mais do que eu devia, talvez. Eu tô irritado, eu fiquei até 1h30 da manhã pra gravar esse vídeo. Não devia, assim, perdeu quem assistiu o jogo, tá? O jogo foi ruim em geral. Pra nenhum time foi. Defensivamente foi um bom jogo até. Mas ofensivamente foi um jogo pobre, eu acho. Pobre dos dois times em geral. Só que os Packers teve as faltas que atrapalharam mais do que os Eagles. Apesar dos Eagles terem tido mais faltas e mais jardas sofridas por causa de um pass interference no final, os Packers, as faltas foram mais cruciais, tá? As faltas que os Packers sofreram foram mais cruciais. Então, assim, é isso, cara. Eu vou parar por aqui o vídeo, já tá um vídeo mais longo, de 14 minutos. Amanhã talvez eu faça alguma coisa, uma análise, alguma coisa assim, com mais números, se vocês preferirem. Mas é isso. Go Pack Go!